sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, esse novo projeto aí do Pagode para Todos. E hoje nós estaremos falando, no último podcast que nós falamos sobre a história da Paty, né, de como ela começou. Foi uma história muito bacana, porque às vezes as pessoas estão de fora, não imaginam, né, que são pessoas comuns que também tiveram seu início, tiveram seu começo, às vezes um pouco marcante, né, outros nem tanto. E hoje nós estaremos falando de mim, como que tudo começou, né? Como é que nós chegamos até aqui? Como é que foi esse início aí? Foi fácil? Foi difícil? Como é que foi? Então fica com a gente que nós vamos fazer uma entrevista comigo mesmo. Estarei aqui contando a minha história, tá bom? E nos outros podcasts nós estaremos também falando com convidados, alunos, profissionais, pessoas que não estão mais na dança, mas que tiveram uma boa história. Enfim, nós estaremos aí com esse projeto muito amplo para que você possa conhecer mais, estar por dentro. Estaremos falando também sobre técnicas, sobre dança, né? Estaremos com várias dicas aí para que você fique cada vez mais juntinho da gente, tá bom? Então fica aí que nós já vamos começar. Então vamos começar com esse podcast. Vamos falar um pouquinho da minha trajetória, da minha história, né? E eu quero começar falando para vocês como que foi, né? Como é que foi meu primeiro contato. Bom, meu primeiro contato começou em 2004, né? Eu era casado e aí surgiu um convite, né? Da minha ex-parceira para que nós pudéssemos ir fazer aula de dança. Mas antes eu já tinha ido experimentar fazer aula de pagode, né? Tinha um clube lá perto de casa, eu morava na Zona Sul de Porto Alegre. E aí tinha um clube lá que aos sábados ensinava, né? Era gratuito para que a gente pudesse ir lá e aprender. Então eu tive uma, digamos assim, uma frustração já de cara na dança, né? Porque eu não aprendi, de fato, não consegui aprender. Na época eu até achava que eu mesmo, que não levava jeito para dança. E aí eu acabei saindo muito frustrado, né? Tentei mais uma vez e realmente não teve jeito. Não consegui, tentei com o mesmo professor. Na verdade, o professor mandou alguns instrutores me ensinar. Eu acredito, hoje, né, eu vejo que foi realmente a forma como foi ensinado, né? Não tinha uma organização pedagógica, né? E não tinha uma didática também. Então, era muito demonstrado. E aí, na época, a gente também não tinha onde recorrer, né? Não tínhamos internet, não tinha muitos professores também que ensinavam. Então, foi uma coisa meio que assim, eu acredito que o professor estava começando, né? E aí ele também criou, teve alguns que se destacaram e viraram bolsistas, monitores na época. Então, aí casei, né? Depois de um tempo, acabei conhecendo a dança de salão, por convite da minha ex-parceira, né? Eu confesso que na época eu relutei, eu falei que eu não estava com vontade, não levava jeito para dança, né? Mas realmente aí acabei me convencendo e eu acabei indo, né? Então eu morava em Partenon, para quem não sabe, aqui também praticamente zona norte de Porto Alegre, um pouco mais, e a nossa aula era na Zona Sul, em Ipanema, né? Então era totalmente contramão, assim, era mais de 30 quilômetros para ir, e a gente ia na garra e na coragem, né? Eram 2 vezes na semana. E aí eu comecei a pegar, achei legal o ritmo, não conhecia, e resumindo para vocês, eu me apaixonei, assim, achei muito legal a batida, achei muito legal as músicas, né? E eu fazia aula com mais 2 casais, fazia aula. Então era bem fácil assim da gente evoluir, né? Então chegou um momento assim que eu já estava 3 meses fazendo e hoje analisando como professor, né, eu vejo que eu praticamente ou eu fui enrolado, né, digamos assim, ou os professores não sabiam mais como ensinar a partir daquele momento. Então eu acabei meio que enjoando assim, né? Eu vi que eu estacionei no 3º mês assim. E eu já estava na 24ª aula e não saía dos passos básicos, aí acabei saindo. E aí eu recebi um convite futuramente, né, para conhecer uma casa muito famosa que tinha aqui em Porto Alegre, que era a tal do Sierra Maestra, né? Era uma casa de ritmos latinos, né? Tocava lá salsa, mambo, tchá-tchá-tchá, merengue, e às vezes no intervalo tocava algumas músicas de salão. Desculpa. Mas era uma casa tradicional, né? Era uma casa com cubanos que faziam... E eu cheguei lá, nossa, todo mundo dançando muito, muito, muito mesmo. E eu olhei aquilo assim, num determinado momento a minha professora estava lá, né? Que no caso já era minha ex-professora. E aí eu acabei conhecendo a tal da roda de cassino, né?
Roda de cassino é uma dança que vem também da salsa, né? Que resumidamente é dança para casais, né? Onde tem um líder, e esse líder acaba falando o movimento e todo mundo executa o movimento, né? E é como diz o nome, roda de cassino, né? É uma roda onde fica todos os casais, e cassino é a salsa, né? Que se dança em Cuba. E eu me apaixonei, vi todos os professores dançando, achava aquilo incrível, né? Eu digo, nossa, eu quero aprender isso. E aí no mesmo momento me foi apresentado um professor de dança, né? No qual o nome dele é Júnior Copes, hoje meu sócio e em algum dos nossos empreendimentos, né? E ele tem a escola de dança dele também, hoje. E eu fui apresentado para ele, e aí eu, né, como todo mundo faz, né? Eu disse, fui apresentado para um professor, quero ver ele dançar, né? E ele dançava com todo mundo, tinha um jeito muito, muito bacana, assim, muito diferente até de como eu fui ensinado, né? E aí eu digo, quero aprender. Fui atrás dele, peguei o contato, né? Ele dava aula numa escola não muito perto de casa, mas era muito mais perto de onde eu fazia. E aí, resumidamente, me apaixonei, né? Em seguida eu comecei a levar jeito, eu fazia aula aos sábados e comecei a levar jeito. E fui convidado para ser monitor, né? Comecei a ser monitor, comecei a ajudar ele. E aí, em seguida, eu fui convidado a monitorar as aulas dele, né? Ele disse, eu gostaria que tu começasse com os níveis iniciantes. Então aí já foi meu primeiro contato, assim, como instrutor, né? Como instrutor. E eu me lembro que, assim, na primeira turma que ele me deu, né? Ele já estava prestes a viajar para o Rio de Janeiro, porque antes para estudar era só fora, né? E aí ele me deixou com a turma e eu botei toda a turma fora, né? Não tinha didática, não tinha jeito. Cometi o mesmo erro que quando eu tinha presenciado lá no pagode, né? Achava que dar aula era fácil, né? Eu estava empolgado e eu me frustrei. Então ele foi embora e em seguida ele acabou deixando uma outra turma ainda, aí era comigo e mais uma equipe, né? Que era a equipe de monitores. E não demorou muito, a gente também colocou fora. Em seguida, nesse meio tempo, veio um convite para que a gente pudesse se apresentar, fazer um show, um campeonato, né? No qual nós tiramos 3º lugar. Aquilo para mim era tudo, né? O cara que achava que não sabia dançar, que não levava jeito, tirou 3º lugar. Para o Júnior até não foi, né? Para ele foi um pouco frustrante. Claro, ele era o coreógrafo, era o organizador, então ele queria o quê? Tirar 1º lugar, né? Eu, no lugar dele, também gostaria de tirar 1º lugar. Mas para mim e para o resto do pessoal que estava começando, né? Nós estávamos ali enlouquecidos com o 3º lugar. E aí, em seguida, ele teve que viajar, né? Nós ficamos com essas turmas, as turmas, né, se dispersaram. E aí eu acabei me frustrando, acabei me separando também. Na época, eu fiquei 2 anos fora, né? Não quis mais saber de dança e tal. E nessa época, né? Aí voltei, depois de 2 anos, recebi o convite da maravilhosa Mara Nocha, né? Que tem uma escola de dança aqui em Porto Alegre também muito famosa, para que eu pudesse dançar com a filha dela, né? Treinar. E eu me recordo que na época, né? Eu disse pra Mara que eu não queria dar aula, que eu não levava jeito para isso. Fiquei com trauma, né? E ela disse, não, tudo bem, é só para treinar, vocês vão estudar, tu vai aprender com a Milene, minha filha e tal. E a gente realmente começou a estudar, começou a treinar, viajamos para fora do estado, né? Íamos buscar conhecimento em São Paulo, depois eu acabei indo com outros professores para o Rio. E aí a gente começou a disputar vários campeonatos, né? E todos os campeonatos que nós fazíamos, nós tirávamos o 1º lugar. E aquilo foi alimentando o meu ego, né? Eu acredito hoje que aquilo era muito mais pelo meu ego, né? Para que eu realmente pudesse alimentar o meu ego do que qualquer outra coisa. E aí eu foquei mais na salsa, né? Porque eu ganhei muito na salsa e o pagode veio depois de novo, né? Comecei a estudar pagode, comecei a dar aula, né? Ela me instruiu a aprender outros ritmos, samba de gafieira, bolero, zouk, forró, bachata, estudar muito mais a salsa e o pagode e por aí eu fui, né? E aí comecei a estudar isso mesmo. O que eu precisava mesmo na época era estudar didática e não estudar movimento, né? E esse é o erro que muitas pessoas cometem hoje. Então foi aí que, né, eu comecei a trabalhar também a minha timidez, porque eu fiquei muito tímido na hora de estar na frente, né? Sempre fui uma pessoa muito tímida, assim. Comecei a ir em festas, né, e vi que o pessoal gostava também de dançar os nossos ritmos populares aqui, que era o pagode, né, o sertanejo na época nem tinha muito, era mais pagode. E então, foi muito essa questão de perder minha timidez e saber tirar as outras pessoas para dançar, né, eu tinha muita vergonha, nossa. E eu agora até falando sobre timidez, eu me lembro que quando a gente saía em festas, né, quando eu ia para festas com os meus amigos, não era de dança de salão, né,
eu via meus amigos dançando e eu achava aquilo maravilhoso, né? Era mais fácil até de chegar nas meninas, né? Porque elas ficavam olhando, quem é que dança, quem é que não dança? Então vamos em quem dança. Então era só tirar para dançar, que era muito mais fácil de conversar, né? E eu era o famoso que segurava o copo, segurava o celular, segurava o cigarro, a carteira da galera e ficava babando, né? E aí na hora que eu ia dançar, às vezes que os guri ficavam me dizendo, vai Marcelo, vai, bota, faz um 2 e 2 pro lado, não tinha jeito. Pisava no pé das gurias, elas me largavam no meio do salão. E aí aquilo era um filme na minha cabeça depois que eu já sabia dançar, né? Eu digo, nossa, o que me faltava era didática, né? Então, resumindo, foi isso, né? Esse meu primeiro momento, né? E depois eu comecei a conhecer danças de salão, né? Comecei a dar minhas primeiras aulas de dança de salão já na escola da Mara, comecei a passar em outras escolas e comecei a ficar famoso pelo ritmo de salsa, né? Eu foquei só na salsa, apesar de saber outros ritmos também, né? Então, eu acabei focando muito em salsa, né? Por um bom tempo, né? Eu passei a ensinar só salsa, fiquei bem famoso, né? E acredito também que foi por conta dos campeonatos também, né? Tirei muito primeiro lugar, estudei, fiz parte de companhia de salsa com diretores que eram fora do Brasil, né? Também, e davam aulas fora do Brasil. Eu fiquei conhecido também no Brasil, uma parte do Brasil me conhecia já como Marcelo Nunes da salsa, né? E aí depois, o que veio? Para nós finalizarmos aqui o nosso podcast, né? Veio a minha escola de dança, né? Como é que surgiu a escola? Eu era casado, aí já estava com uma outra pessoa e falei, ó, meu sonho é dar aulas, né? Na minha própria escola, não queria mais estar dando dinheiro, porque nessa altura do campeonato eu já estava ganhando muito dinheiro com a salsa, né, com a dança. Então eu acreditei que eu poderia ter o meu espaço, né? Então nesse meio tempo eu conheci a Paty, né, que minha esposa hoje, mãe do meu filhinho aí, do Arthur. E aí eu disse para ela, ó, eu tenho 2 sonhos nesse primeiro momento. O primeiro momento é, né, eu quero minha escola, quero ter uma escola de dança, e eu também quero ter um filho. E abrindo um parênteses aqui, a Paty não podia ter filhos, né? Ela fez vários tratamentos e foi diagnosticada lá que não poderia ter filhos. E por milagre do nosso bom divino Deus, né? Nós tivemos um filho lindo, maravilhoso, saudável e veio a escola. Então veio tudo junto, veio filho, escola, né? Mas também nesse meio tempo, 3 meses depois da minha abertura, né? Eu tive uma outra queda, mas foi uma queda assim com elástico. Foi uma queda que me fez subir radicalmente, né? Eu pensei em fechar a escola porque, literalmente, né? Eu sabia dançar, eu sabia ensinar, mas eu não sabia administrar, eu não entendia nada de gestão, nada disso. E aí foi que meu sonho começou a quase ir por água abaixo, né? E aí também, pela obra do meu pai lá em cima, né? Pai divino, eu acredito muito, tenho muita fé. Uma aluna minha acabou me apresentando um e-book de um professor que era fora do estado também, lá do Nordeste, que ele tinha uma gestão, né, comprovada que dava certo. Comecei a estudar empreendedorismo, foquei 2 anos focando somente nisso, em gestão, administração, marketing, design, autoconhecimento. Comecei a ler muito, fazer muitos estudos, muitos cursos. E aí o empreendedorismo veio à tona e a baila explodiu, né? Veio muitos alunos, chegamos a uma média de 200 alunos mensais aí. Muitas aulas particulares, muitos shows, enfim. Resumindo, né? Eu acabei focando nisso e depois acabou vindo outros projetos, né? Junto com a Paty também, que foi de dar aula para professores, né? Para professores de dança, assim, mas do lado mais empreendedor, do lado de gestão, né? Gestão não da prática. Pegamos professores que já davam aula, mas fazer com que eles entendessem que a dança não é para sobreviver, é para viver. Então todos começaram a viver da dança. Em seguida veio o projeto Mais Que Professor de Dança, né? O meu primeiro projeto junto com a Paty foi Mais Que Dança. E aí em seguida veio o projeto com o Junior Copos de unir, né? Ele tinha a dança prática junto com gestão, eu tinha a gestão pronta. Então unimos aí e veio o curso de formação de professores, que também foi um sucesso. Lotamos a primeira turma, né? E nesse primeiro momento estamos com um curso online, então tá tendo uma procura muito bacana. E depois veio, nesse meio tempo, né, veio o projeto Pagode para Todos, que é literalmente levar a dança para todos, né? Paty e eu tivemos um início um pouco frustrante lá. A Paty sempre queria se apresentar em samba no pé, né, em carnaval, mas teve um momento frustrante. E eu tive a questão de não saber dançar.
não teve a didática, né? E eu pensei, olha, nós temos um ritmo popular aqui em Porto Alegre que ao meu ver, era ensinado ou era vendido, né, de uma forma um pouco mais voltado para os jovens, né? Então a gente na época pensou em quê? Fazer o pagode para todos, para que todo mundo pudesse dançar, né? De meia idade, terceira idade. Então a gente conseguiu fazer com que mais pessoas dançassem. Montamos um canal e mostramos para as pessoas, né? Liberando conteúdos gratuitamente aí, para que as pessoas também pudessem ver o nosso trabalho. E foi um sucesso. Além do nosso curso online, né? Que nós montamos um curso para quem quisesse fazer aula e não pudesse vir na nossa escola física, nós montamos um curso online, um curso completo, onde a pessoa sai do absoluto zero e vai pro... A gente costuma dizer que é do zero à balada. Então, nós montamos um curso e a nossa escola física também começou a ser procurada, né? Para fazer pagode. Então, turmas lotadas de pagode. E o mais incrível, não veio só os jovens, não que não possam vir, bem capazes, né? Aqui não tem essa distinção, né? Aqui veio muita gente assim que, segundo relatos, né? Nós acreditávamos que pagode era só para jovens, né? Que os mais velhos não poderiam dançar. Então nós quebramos essa objeção, né? Graças a Deus. E aí a escola começou também a ser conhecida como ritmos de danças de salão e ritmos populares, né? Pagode, sertanejo. Então, Paty e eu acabamos, além do curso online ser um curso bem famoso, acabou que na nossa escola física também ficou muito famosa, né? Por questões de levar o pagode para pessoas que acreditavam que não poderiam dançar, né? Ou porque por algum motivo elas foram fazer a aula e viram que a didática, como aconteceu comigo, né? Não estava bem organizada para aquele tipo de público. Então, graças a Deus, o Pagode para Todos está nos ajudando muito e eu acredito que esteja ajudando muitas pessoas também, devido à didática, devido ao conteúdo gratuito, devido aos nossos canais também que a gente tem. Então, resumidamente foi isso, né? Nosso segundo podcast aí falando sobre a história de Marcelo Nunes, né? E hoje nós estamos focando muito no curso Mais Que Professor de Dança, né? Que ensina aquelas pessoas que já dançam, né? Que já têm uma didática, ou que não tem didática e quer aprender, ensina eles a serem professores de sucesso, né? Não adianta ser só professor também e não ser remunerado. Então, o nosso curso tem esse objetivo. Se a pessoa quer primeiro aprender a dançar e quer focar ainda na parte de dança, tem o curso Pagode para Todos, né? Que é do zero à balada. E as aulas presenciais também. Mas não estou aqui para vender o peixe, estou aqui para contar a minha história e espero que vocês tenham curtido, né? Eu acredito que muitas pessoas aí não têm um início fácil, e esse foi o meu, não foi fácil. Eu acreditei fielmente que eu não poderia dançar. E depois do segundo tombo, acreditei fielmente que eu não poderia ensinar. E hoje estou aí ensinando professores a serem instrutores. E com o projeto ainda Pagode para Todos, acreditando que todo mundo pode dançar. E esse foi o podcast da minha história, eu espero que vocês tenham gostado. E para quem quiser receber mais conteúdos, né, pode fazer parte da nossa comunidade VIP, lá você vai estar recebendo conteúdos, estará sendo notificado também sobre os nossos podcasts, sobre aulas, sobre dicas, sobre inscrições para o nosso curso Pagode para Todos, do zero à balada, tá bom? E esse foi o nosso podcast conhecendo a história de Marcelo Nunes. Espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo podcast. Valeu!